Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Eplan Brasil. Eu sou a Thalita Miranda, especialista nas soluções Eplan, e tô aqui com vocês sempre aí na parte de criação de conteúdos, nas lives, nos podcasts. Hoje o tema é um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre Eplan, vai bater um papo sobre as soluções, mas também vai falar um pouquinho sobre o nosso relacionamento com o cliente, o nosso relacionamento com quem está nos acompanhando aqui. Então, sejam muito bem-vindos, espero que gostem do papo e, claro, como sempre, comentários, dúvidas, sugestões. Comenta aí o que você quer ouvir da gente, quais são as suas dúvidas e o que você quer que a gente traga aqui para o canal. A gente está aqui aberto para trazer novos conteúdos. E eu estou acompanhada hoje, claro, né, nessa conversa de hoje. Primeira vez no podcast hoje. Primeira vez. Oi, Thalita. Eu quero te agradecer primeiro, Betinho. Betinho, já tô falando aqui o apelido da pessoa, tá vendo? Mas tudo bem, Matheus. Tem problema de chamar de Betinho? Como você prefere ser chamado? Pra mim, Humberto. Betinho, Matheus, qualquer um desses. Matheus. É que parece que assim, quando tá falando Betinho, é uma coisa mais tranquila. Humberto, Matheus, já parece que tá um pouquinho estressado já o negócio ali. Já acho que tá brigando, né? Varia um pouco do humor do dia. Eu vou chamar de Matheus pra ficar mais tranquilo. O Matheus Humberto aqui, que tá no nosso departamento já há muito tempo, tem muita história pra contar, mas agora tá com novos desafios. Por favor, se apresente, Matheus. Oi, pessoal. Eu sou Matheus Humberto, trabalho na Eplan faz um tempinho já. Entrei aqui como estagiário, né, Thali? Faz um tempinho. Foram longos 3 meses de estágio. O estágio mais curto da minha vida. O pessoal já se empolgou e já contratou. Já, foi muito legal. E aí depois eu já fui direto pro suporte técnico. Aí foi 1 ano de experiência com suporte técnico, que foi onde a gente começou a desenvolver bastante a minha habilidade de conversar, me comunicar com o cliente. Sempre tive isso, mas nunca usei realmente no dia a dia. Então, era a primeira vez que eu estava usando aquilo de realmente ter a minha habilidade da conversa, da comunicação para o dia a dia. E foi muito legal. E aí, depois desse 1 ano de suporte técnico, aí a gente foi para a parte de treinamentos e consultorias, né? Implementação. E já fez muita consultoria aqui. A gente tem muito caos, muitas histórias aqui, muita experiência. E agora tá com um novo desafio aqui na Eplan, né? Na área comercial, certo? Certo. Agora eu tô na área de vendas. Vendedor, né, trazendo todo o meu conhecimento técnico também para entender a necessidade do cliente. Acho que isso é muito importante. Então, eu já sentia muito isso quando a gente estava em implementação, consultoria, do tipo, o cliente me falar o que ele queria durante a implementação e a gente fazer o máximo, extrair o máximo da ferramenta para chegar onde ele quer. E acho que na área de vendas também tem que ter muito isso, né? Tem que entender o que o cliente realmente precisa, o que realmente é útil para ele. Não é simplesmente pegar e vender um produto ou vender algo do tipo. A gente está com uma solução. A gente está com algo para facilitar. E o que eu acho que é interessante aqui, eu, para quem não sabe, também já trabalhei no suporte, já trabalhei com treinamento, com consultoria. Só não trabalhei na área comercial diretamente, né? Indiretamente cheguei a apoiar. Mas eu acho que todas essas áreas, e fora as outras áreas que nós temos da Eplan, a gente tem toda uma parte de atendimento na parte de ordens e serviços, né, da parte de processamento de pedidos, licenciamento, enfim, a parte financeira, enfim, todos os outros departamentos a gente tem um contato muito delicado com o cliente, muito dedicado, acho que seria a melhor palavra, né? E vamos trazer um pouquinho, acho que vai ser muito legal trazer essa história, trazendo a tua história, a minha aqui, para que o nosso cliente possa ver e para quem está acompanhando o nosso canal, que de repente ainda não trabalha com o Eplan, para entender que muitas vezes a solução não é simplesmente um produto específico onde você só adiciona num carrinho, fecha a compra e começa a utilizar. O nosso interesse, a nossa missão é fornecer, além de uma solução, mas uma resposta e uma melhoria para o nosso cliente, né? Exato. Vai além de simplesmente oferecer um produto. Exato. Acho que o mais legal do Eplan, e isso comecei a ver muito da época de treinamento mesmo, né? A gente está ali no dia a dia. E o mais legal do Eplan, para mim, sempre foi ver o cliente brilhando os olhos do que estava acontecendo, né? Às vezes o cliente não está acostumado com o fato dele clicar em um botão e gerar um relatório. De uma referência cruzada automática, né? De uma referência cruzada automática. Dele conseguir clicar em outro botão e tirar toda aquela lista de peças dele no Excel. Com toda certeza. E isso começa... E é tão engraçado que a gente, às vezes, por já estar acostumado há muitos anos a utilizar essa plataforma, a gente estava fazendo um webcast esses dias, fazendo demonstração do Eplan,
eu já ia me esquecendo de mostrar a referência cruzada. Eu falo, gente, peraí, deixa eu mostrar uma coisa que pra gente é tão natural, comum, né? pra gente é tão nativa, que a gente acaba se esquecendo que muitas empresas têm como um desafio. E quando vai mexer manualmente um projeto de 100, 200, 300 páginas, que precisa colocar uma paginazinha ali no meio, e que precisa renumerar tudo, É e fala, absurdo. nossa, realmente, vamos trazer essas informações para cá. É. E isso já começa desde o suporte, né? Você teve uma experiência Já. legal no suporte, e eu acho que vale a pena a gente mencionar um pouco disso, né? No suporte a gente tem muito, não simplesmente a dúvida respondida no sentido de funcionalidade. Ah, eu quero gerar uma lista de tags. Uhum. Mas o porquê daquele relatório, né? Já começa por um suporte consultivo por ali, né? Isso sempre foi muito importante, muito interessante, porque no suporte já tinha muito essa ideia do... Existem clientes que entram em contato e eles querem saber a sua opinião. O que você, especialista EPLAN, tem de opinião para me dar sobre o que você acha que eu posso gerar de relatório aqui? Uhum. Ou você acha que esse relatório me atende? Ah, eu acho que não. Vamos trocar para outro? Acho que outra informação vai te atender melhor. Então, no suporte, a gente já começa a ter um pouco desse feeling do o que o cliente precisa realmente, né? E aí, depois, lá na implementação, consultoria, a gente começa a entender isso melhor. Fiz algumas consultorias que a gente tinha o trabalho de, durante o período de implementação, era realmente dar a nossa opinião para o cliente. O aconselhamento, a consultoria também, né? Ela vai além de chegar e colocar o software para rodar. Exato. Mas colocar o software para rodar nas melhores práticas que o cliente precisa. Exato. Então, em alguns momentos, a gente vai falar o que a norma traz, ou em algumas partes, onde não é especificamente uma obrigatoriedade da norma, o que é praticado no mercado, qual que é a melhor recomendação para aquele cliente, né? Exato. E é muito louco, porque eu quando eu era técnica, eu até brincava que a gente era meio psicólogo, né? Nesse momento que a gente trabalha com a consultoria, porque a gente vai lá ouvir o cliente fala sobre determinada dor, sobre determinada dificuldade, e aí você tá ali para, de repente, ou mostrar uma funcionalidade no ePlan, diferente do treinamento que você mostra o passo a passo do que o software funciona, mas ali já no sentido de, olha, eu acho que essa daqui seria a melhor prática para você, né? Acho que você já vivenciou bastante isso também. Eu brincava muito que, assim, o ePlan, ele é uma ferramenta que a gente não chega num fim dele. A gente consegue fazer muita coisa. E cada coisa a gente consegue fazer de muitos jeitos. E isso é impressionante, porque você pode estar quanto tempo for na área técnica ou como especialista, cada dia você vai descobrir uma coisa nova. Uma coisa que talvez você já fizesse, mas de outro jeito. Né? E acho que isso é realmente insano. Então, eu conversava muito com o cliente com a ideia de, Matheus, a gente consegue fazer isso? A gente consegue. A gente vai procurar o melhor jeito de fazer isso. A gente consegue. Vai ter várias formas. Mas eu quero para você a forma que você vai gastar menos tempo para fazer isso daqui. Então, a forma mais automatizada possível. Então, eu sempre brincava aqui nas implementações, consultorias, a gente não trabalha com não. Exato. Não dá. Não existe essa frase não dá para fazer. Sempre dá. A gente tem várias formas de fazer. Então, o nosso caminho é achar a melhor. Uhum. E aí vai da expertise, né? De encontrar isso no caminho. E por que isso é importante a gente enfatizar, né? Porque, ok, a gente tem as normativas, a gente tem os padrões de projeto, as necessidades que o mercado exige, mas a gente sabe que, principalmente aqui para o nosso público no Brasil, o nosso cliente, ele tá cada hora enfrentando uma coisa diferente. O projeto engenheirado aqui no Brasil, uma coisa assim absurda. E cada hora o cliente tem uma necessidade diferente. Sim. Então, por mais que a gente tenha as normativas e toda a representação que a gente sempre traz e mostra e utiliza e implementa, sempre tem os desafios do projeto engenheirado, que cada hora o cliente precisa de uma coisa diferente, uma anilha diferente, com um padrão diferente. Então, a gente está sempre ali para... É aí que é legal que entra o trabalho da consultoria, porque quando a gente entra com treinamento, né, a gente ensina a mexer na ferramenta, o cliente andar com as próprias pernas, e acho que esse é o principal objetivo, é uma ferramenta muito completa. E a gente sempre brinca, não adianta você ter uma Ferrari e você não saber dirigir ela direito, né? Não aproveitar todas as funcionalidades dela, né? Então, quando a gente trabalha com a consultoria, né, que a gente vem, ou implementação, que a gente vem padronizando o projeto do cliente, e é um trabalho sempre feito a 4 mãos, né? O técnico junto com o cliente e aquela onde a gente verifica o que é melhor para o cliente o tempo inteiro.
é interessante, é muito interessante, porque o cliente aprende a fazer junto com a gente. Então, sei lá, eu vou gerar um relatório aqui para o cliente, ele queria que saísse uma informação importante, ou quando não vier essa informação, ele quer que troque para outra informação, e aí eu vou ensinar esse cliente que para fazer isso, ele precisa usar um formulário condicional. Ele não ia ter a mínima ideia, num dia a dia sozinho, como fazer e como aplicar um formulário condicional, mas ele aprendeu na implementação. Então, se nesse projeto engenheirado, ele precisar trocar esse padrão depois, ou ele precisar de outra informação depois, ele vai saber fazer sozinho. E esse é um ponto bem legal do processo de treinamento até a consultoria, porque você implementou o software, você instalou o software, viu na Eplan quais são as funcionalidades, então você viu lá dos treinamentos nível 1 e 2, quais são as funcionalidades, como criar um projeto, criar uma base, criar um formulário e tal. Aí depois, na consultoria, você pega todas essas funcionalidades e traz para o cliente de uma forma mais rápida, falando, tá vendo isso tudo que você aprendeu? Vamos aplicar isso aqui, isso aqui, isso aqui. O cliente pode fazer sozinho, depois de um treinamento. Ele consegue, nós temos vários clientes que trabalham dessa forma. Mas o trabalho a 4 mãos te possibilita um resultado mais rápido e talvez até com mais praticidade, né? É muito mais fácil vender na prática, né? Uhum. Porque, por exemplo, a gente pega muitos casos de cliente que, às vezes, teve cliente que eu mesmo dei o treinamento. Sim. E depois de um tempo, eu mesmo fiz a implementação. E aí a gente chega na ideia do... No treinamento, a gente ensinou, mostrou como fazer um placeholder, né? E depois o cliente esqueceu que existia aquela ferramenta. Então, lá na consultoria, na implementação, que a gente aplicou na prática, ele lembrou como é que fazia. Tipo, nossa, eu realmente preciso disso no meu dia a dia. Então, existem casos que o cliente consegue desenvolver consegue. É muito... Porque a gente tem muito conteúdo nos treinamentos que os clientes são capazes de desenvolver Saindo ali já prontos para tudo. Mas ver na prática é um diferencial muito grande, né? Você vê aquilo na prática e você consegue entender o para que realmente aplica, né? A gente trabalha com software e software não é um produto palpável. Não é uma coisa física. Então, é muito do conhecimento, né? A gente imagina, tá tudo aqui. É o conhecimento que tá na minha cabeça, é o conhecimento que tá na cabeça do outro técnico, é o conhecimento que fica armazenado na sua cabeça até hoje, né, Thali? Sim. Muita coisa de... Não, e é engraçado que até nos próprios webcasts, às vezes o pessoal já sabe, e aí já tira algumas dúvidas, já pergunta. Então, a gente aproveita o webcast para mostrar as funcionalidades do Eplan e tirar algumas dúvidas. Então, é um momento de proximidade. E aproveitem mesmo, hein, galera? Porque a Thalita manja, eu tiro dúvida com ela até hoje. A gente troca muita informação. Até hoje. Mas, assim, é importante... Porque os nossos técnicos não são simplesmente pessoas que são treinadas no software. São pessoas que são da área e que buscam já aplicar o conhecimento da necessidade do mercado. Esse é o nosso intuito. Vai de acordo com a missão, que é oferecer para o cliente a melhor solução na área de engenharia. Então, não adianta a gente querer oferecer a melhor solução se a gente não tem o domínio do mercado, não conhece a dor dele, né? Exato. Então, a gente conhece bastante. Eu já montei painel, então sei onde o calo aperta também em alguns clientes, né? Então, isso faz bastante diferença. Você também trabalhou na indústria, então... Eu fui eletricista de manutenção e a gente sabe, né? A dor também que é você chegar num painel e você vê que o esquema elétrico tá todo rasgado lá dentro, jogado no chão do painel... sujo de óleo. Até encontrar a informação que você precisa para atualizar. Até você resolver aquele disjuntor que tá pegando fogo, que tá saindo fumaça. E o desespero batendo. Cara, realmente faz muita diferença você ter aquele mundo que o Eplan te oferece, virtualizado, que você consegue escanear um QR Code e ver o seu esquema elétrico. Atualizado. Cara, isso não tem preço, né? Acho que quem tem a aplicação disso no dia a dia vê que não tem preço. É uma diferença de vida, que teria salvo minha vida muitas vezes na minha época de manutenção, né? Você olhar, você já ter o negócio ali na sua mão, pronto, atualizado, feito, bonitinho. Sabe? Você tentar enxergar um disjuntor num esquema elétrico sujo de óleo, desmanchando, todo rasgado. Quando tinha projeto, né? Porque a gente vai em alguns lugares que, olha... Tinha música que não tinha mesmo. Nossa, imagina. E como pode, às vezes... Hoje tá mudando esse cenário. Mas a gente via muito isso, na engenharia mecânica, você ter toda a documentação integrada com sistemas PDM, PLM, tudo atualizado, e a parte da elétrica sempre em segundo plano. Se tem, a gente disponibiliza, se não... eu já cheguei a encontrar em cliente projeto que era uma foto do projeto, ou seja, era uma imagem... Então, assim, que estava na rede. Não, nós temos lá na nuvem, nós temos lá no servidor um projeto. Beleza, vamos abrir. Vai abrir uma imagem, uma foto da página física.
Falei, não, peraí, tá digital, mas não tá nem um pouco inteligente esse projeto, né? Então, a gente sabe qual a necessidade e a dor que o cliente tem, né? Já me aconteceu, tá, de estar numa implementação e o cliente ter como base o projeto que ele tinha salvo pra gente passar por Eplan, né? Era um cliente novo de Eplan. Era uma foto do esqueminha desenhado no papel de pão. Nossa. E tava armazenado a foto do Isso eu nunca peguei, não, gente. no papel de pão. Então, assim, a gente pegou aquilo e a gente transformou num projeto dentro do Eplan, mas olha o salto, né? De uma foto do papel de pão para um esquema Não, feito. e só pra complementar aqui, só pra trazer, pera. Tu tem quantos anos de Eplan? Hoje já tem o quê? 4. 4? 4 anos e meio de Eplan. 4? Só É. isso? Eu achei que era mais. Nossa, Tem gente, 4. a cabeça da gente. Não, na minha cabeça eu tenho 30 anos de Eplan, mas eu tenho 26 de idade, então... Não, é porque eu tenho 17 de Eplan, vou fazer 17 esse ano aí em junho. E eu nunca passei por isso, acredita? Pô, pra você ver, não é uma coisa... Por que eu tô trazendo isso? Não é uma coisa antiga. É uma coisa que tem gente que tá vivendo isso agora. Agora. Que loucura, né? E aí a gente para olhar, né? Tipo, cara, é um salto muito grande de tecnologia, né? Para aquele cliente específico. Não importa qual licença de Eplan ele está usando, não importa quantas licenças ele comprou, não importa. O que importa é que aquilo ali vai resolver a vida dele. Né? E brasileiro é criativo. A gente tem tipos de... Nossa, eu falo porque eu já encontrei de tudo. Já recebi projeto no Paint, no Excel, no PowerPoint. Eu já recebi projetos de várias formas. Por quê? Porque o brasileiro vai tentar encontrar solução para aquilo de qualquer forma, não importa qual seja. Então, quando a gente consegue fornecer para o nosso cliente aqui um direcionamento com uma solução legal, com uma solução prática, rápida, e com esse trabalho a 4 mãos, o nosso cliente, que já é um cliente criativo, cara, ele desponta. Exato. E aí, entra aquele ponto que eu sempre... Isso faz parte já do meu propósito. Eu falo, gente, o brasileiro criativo do jeito que ele pode deixar muito lugar no chinelo, porque a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente tem força de vontade, a gente tem uma garra que muitos países, com todo respeito, às vezes não tem. A gente tem uma força que é muito própria do brasileiro. Então, a gente às vezes se limita com aquela síndrome do cachorro vira-lata, achando que só, né, de repente a outra tecnologia é boa. Não, mas nós temos possibilidade de desenvolver melhor. E por isso o nosso compromisso de trazer as melhores tecnologias do mercado, pensando na necessidade do brasileiro. Exatamente, exatamente. E isso faz a total diferença. Né? Acho que o brasileiro ele também tem o jogo de cintura, também tem o molejo, né? Falando no jeito de trabalho da coisa mesmo. E a gente consegue desenvolver muita coisa, a gente consegue desenrolar muita coisa. E acho que o lado bom é isso, nós somos um povo desenrolados. Né? A gente se permite viver e arriscar. Exato. Acho que esse é o ponto. Exato. E isso, eu falo por experiência própria mesmo dentro da Eplan, acho que quando a gente começa, primeira vez que a gente vai fazer uma implementação, primeira vez que a gente vai fazer uma consultoria, né? Quando a gente vai a primeira vez de tudo, a gente dá aquele friozinho na barriga. Mas o quê? Eu confio no meu potencial, eu confio no meu conhecimento, e você vai indo, e você vai vendo que você realmente tem experiência naquilo, e você tem como passar essa experiência para as outras pessoas, né? E é muito louco que, às vezes, o cliente, ele tem uma visão que ele quer uma melhoria. E eu ainda estou falando da consultoria, mas nós vamos entrar na parte da venda consultiva, porque... Mas assim, ó, ainda tratando da consultoria, a gente mostra para o cliente algumas soluções, ele quer resolver essa dor. E aí a gente acaba mostrando que com as soluções Eplan, vamos dizer que ele está com uma dor na engenharia. E aí ele resolvendo essa dor na engenharia, ele eliminou o papel de pão, ele começou a automatizar a documentação, ele começou a gerar outros relatórios, outras informações que acabaram sendo muito importantes para a fabricação, para orçamentos. Tenho recebido muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre se é possível aproveitar as soluções Eplan para orçamento. E sim, é possível, tem várias saídas. E aí, quando você começa a mostrar que isso impacta também diretamente em outros departamentos, outras pessoas vão ficar mais felizes com aquilo, aí esse mesmo ponto que você falou do cliente se surpreender, traz pra gente um gostinho melhor também, né? Tive uma experiência... isso implica tanto em todo o processo. A gente pega, por exemplo, o Smart Wiring, que é uma ferramenta extremamente inteligente e simples, né, de mexer. Ela é para ser simplificada. Então, interface simples, intuitiva, Smart Wire, Smart Mount, que são ferramentas para ajudar o montador a montar o painel.
né? E eu tive um relato de um cliente muito interessante essa semana até, que eles comentaram assim, a gente fez um teste com o Smart Monte e a gente colocou umas meninas do administrativo por um dia para montar painel, para ver se elas conseguiriam montar com o Smart Monte. E elas conseguiram. Que legal. Nossa, cara, as meninas acostumadas com Excel e mexer com planilha, desceram na produção, montaram o painel usando Smart Monte e Smart Wiring. Para mostrar a praticidade. Exato, porque essa é uma ferramenta que você tem ali na sua frente, uma tela, você acessa de qualquer coisa que tem internet, né? Navegador. E aí você vai, coloca lá, posicionei um borne, posicionado, dá um check. Ah, posicionei um fio, ele mostra o caminho do fio, não tem erro, né? É. Então, quando o pessoal comentou assim a gente colocou as meninas do administrativo para fazer, eu achei sensacional. E a interligação dos departamentos, ela vai além das funcionalidades, porque a gente tem, acho que a gente mencionou em alguns podcasts aqui, mas só para reforçar para quem de repente está acompanhando pela primeira vez, a gente tem aquele processo de mapeamento de processos, né? Onde a gente vai e pensa na solução como um todo, né? Nas melhores soluções de acordo com a necessidade do cliente, interliga processos e às vezes até a gente acaba eliminando, além dos problemas com a funcionalidade, com o projeto, a gente acaba eliminando também problemas de comunicação, problemas de relacionamento. E pode parecer muito louco isso, gente. Nós somos uma empresa de software, ok, software na área de engenharia, mas quem é consultor técnico, vai no cliente, sabe. Eu já cheguei em cliente em que o departamento da engenharia e a fabricação, eles não se falavam. Eles não tinham interação, porque eles brigavam o tempo inteiro. Porque a engenharia mandava documentos avulsos, documentos diferentes a cada momento, e a montagem toda hora tendo que interpretar o projeto de uma forma diferente. Aí pega a versão de revisão errada, nossa, muita briga assim já vi. Peça que, de repente, a furação tá errada no painel, o componente tá desatualizado. Código de componente que era muito parecido, trocou, mandou comprar, comprou errado já. Ficou lá parado no estoque. Então, cria-se um problema até de relacionamento entre os colegas de trabalho, né? E aí, eu já cheguei num cliente em que eles não estavam se conversando. E aí foi onde, por isso que eu brinco que a gente acaba sendo um pouco psicólogo, de trazer o cliente para perto, falar, não, qual é a sua necessidade? E por esse problema de comunicação, eles pararam de ouvir a montagem, de o que eles precisavam realmente para poder montar o painel. E aí foi onde eu cheguei lá, falei, não, beleza, você está gerando o projeto até aqui. Ok. Montagem, chega aqui. Qual é a tua necessidade? Quase um caso de família, né? Foi mais ou menos isso. Qual a sua necessidade? Eu preciso gerar o relatório assim, eu tô com esse problema, cada projeto vem de um jeito, mas eu preciso montar esse passo, esse. Beleza, e se a gente te mandar um relatório assim, assim, assado, com essas informações? Pô, Thalita, vai salvar a minha vida. Beleza, a gente foi lá, resolveu. Eu falei, agora vem aqui, pessoal, vamos dar as mãos, só um minuto, vamos conversar. E trazer de volta um problema que, de repente, eles poderiam ter resolvido sozinhos, sim. Mas o desgaste estava tão grande no processo que a gente acabou contribuindo na solução do Eplan, na documentação que ele precisava gerar, nas soluções lá de engenharia deles e até num problema de relacionamento entre equipes. Exato. Né? Já me aconteceu também, casos parecidos, e a gente acaba intermediando até, ia na produção perguntar, gente, esse tamanho do layer da anilha, tá bom? Vocês estão enxergando isso daqui? A cor do verde aqui do terra tracejado, tá muito claro? O que escurece um pouco mais? Então a gente acaba intermediando muito isso, né? Porque é importante que o projeto fique automatizado para engenharia, é importante que a produção entenda tudo que vai ser feito, e também já teve várias vezes no processo de a produção está acostumada a receber o diagrama de Bornes desse jeito. Tá, mas existem formas da gente automatizar isso aqui, da gente trocar a representação, da gente trazer uma representação um pouquinho mais trabalhada. Será que a produção vai gostar? A gente desce, pergunta, né? Então, acaba que eles ficam com esse receio de perguntar, e na verdade foi melhor do que eles recebiam. Pô, não, com certeza vai ser bem melhor. Por que não fazer, né? Por que não fazer? Entrava muito relatório, assim, por exemplo, de diagrama de Bornes. Então, o pessoal está acostumado a montar o diagrama de Bornes para ver aqui qual é o Borne que é normal, qual é o Borne que é Borne duplo. Não, a gente cria uma representação para Borne duplo, Borne triplo aqui, fazer um Borne pequenininho, mais encaixado, fazer um encaixe diferente. Pô, legal, mas será que a produção vai entender? A gente traz, conversa, explica. E aí, será que vão entender?
pessoal entendeu, achou sensacional, porque ficava diferente. Tinha um borne normal, aí depois vinha o borne duplo, assim, pequenininho, e aí o encaixezinho diferente. Então, de acordo com a definição do borne, né, ele já ia trocando a representação e fez diferença. Então, tudo que a gente pode intermediar e conversar, acho que fica bom para todo mundo, todos os lados. E a integração aí há muito tempo, consultoria com o cliente, geralmente são alguns dias, né? Uma semana, 2, dependendo da implementação. Você já faz parte da equipe, terminou o almoço, você já tá jogando truco com a galera, depois do almoço também. Já passei café em cliente. Isso daí. Eu tava fazendo implementação num cliente de Propane, eu acho que eu tava assim, há umas 3 semanas já, 4. Aí, acabou o café. E eu sou viciado em café, tá, gente? Eu tô tentando conter esse vício. Acabou o café, falei, gente, vou passar o café. Eu já sabia onde era a copa, sabia onde ficava o café, sabia onde ficava a cafeteira. Galera, só um minutinho, já tô me sentindo. Só um minutinho, cheguei lá, quando chegou o pessoal da engenharia, ele assim, então você tá passando café? A gente, olha, tem um café pra todo mundo aqui, um cafezinho, passei a mais, tome aí, tranquilo. O pessoal não acredita. A gente vira parte mesmo da empresa, isso é muito legal. Mas, gente, brincadeiras à parte, as brincadeiras, na verdade, que é a realidade, Que é a realidade. A gente já passou. Mas é que a gente quer trazer de uma forma mais divertida e uma forma mais real de dizer o que a gente passa no dia a dia, o que nós vivemos com o cliente e o nosso intuito de querer fornecer para o cliente realmente aquilo que ele precisa. Exato. Então, se na consultoria a gente faz todo esse trabalho de entender qual é a dor do cliente para poder pensar na melhor ferramenta que ele comprou, a melhor forma de utilizar, de implementar, de organizar a estrutura do software, na venda isso também é feito. Exato. Né? Às vezes, o pensamento do cliente é que isso só acontece, de repente, ou só na consultoria, ou só no suporte técnico. Já vem de antes, Mas né? já vem de antes, né? E hoje está sendo, eu acho que está sendo interessante para você, porque como você já viveu na área técnica, hoje poder trazer na área comercial isso e ver que realmente é assim hoje no dia a dia. É muito legal, porque a gente, na área técnica, a gente aprende muito a ouvir o cliente, né? Mas ali naquele momento já está comprado, né? Óbvio, pode mudar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Mas Melhoria contínua, né? Melhoria contínua, mas já está comprado. Agora, quando a gente está antes, né? Agora na área de vendas, é legal porque eu posso ouvir o cliente, entender o que ele quer, o que ele realmente precisa. Às vezes nem tudo o que ele quer é o que ele realmente precisa, e vice-versa. Às vezes ele precisa do que ele ainda não quer, né? Ou ainda não sabe que está precisando realmente daquilo. Então, a gente tem esse trabalho da escuta, de escutar o que o cliente quer, e a gente também tem que entender o que ele realmente pode. O que eu posso encaixar dentro do que ele pode para atender agora o que melhor ele quer, né? Então, a gente aprende a ouvir isso durante todo esse processo, desde o suporte, a gente vai entendendo, a gente vai desenvolvendo como ouvir isso. Antes de eu vir para o comercial, para a parte de vendas, eu comecei a fazer algumas, assim, tava fazendo, às vezes eu tava no escritório, assim, Matheus, apareceu um kickoff, tem como você fazer? Apareceu uma reunião aqui com o cliente. Dá um suporte aí pra gente. Dá uma ajuda. E aí eu fazia já essas reuniões e já conseguia entender melhor o que a gente estava precisando. Beleza, acho que você está precisando disso daqui. Eu acho que tantas horas você vai te ajudar mais do que tantas, né? E aí já foi chegando mais esse feeling de área que a gente tem na área comercial. E eu acho que a escuta na área comercial ainda é maior. Porque como você falou, o técnico ele já tem um propósito, ele tem um objetivo de implementar determinado produto, ou de configurar um projeto, ou de ministrar um treinamento, ou de resolver uma determinada dúvida. Aqui na área comercial, esse trabalho a 4 mãos ele é importantíssimo e a escuta é maior, porque o cliente vai chegar em você falando, a minha dor é essa, o que a gente pode fazer? Exato. Né? E aí começa, peraí, deixa eu entender a tua realidade. O que tua empresa faz? Quais são os seus projetos? Qual a quantidade? Como que é o teu processo? E depois, e como você falou, a realidade atual do cliente, né? O que ele pode no momento. E por que a gente fala isso? É questão monetária? Não. É porque, às vezes, o cliente pode começar fazendo um processo, uma jornada com a ePlan. Exato. Então, ele começa, de repente, falando de funcionalidades aí para trazer o software para cá. De repente, o cara começa com o ePlan Elétrico P8 desenvolvendo seus esquemas elétricos, para daí um próximo passo, com os padrões já iniciados, pensar numa automação de projetos, pensar numa prototipagem virtual num Propane. Então, a realidade no momento para que ele possa avançar. Às vezes, não é só nisso.
às vezes, é também no conceito que o cliente tem do que é uma ferramenta CAI. Então, às vezes, a gente pega um cliente que está acostumado com papel de pão e não tem ideia de funcionalidades como a conexão automática, o relatório. Então, ele precisa ter esse tempo de aprendizagem para daí avançar em outras coisas, né? Então, a gente pensa sempre na possibilidade das portas de entrada, né? É o início de uma parceria. Toda vez que a gente começa uma nova parceria, é um início. Isso pode ampliar, isso pode migrar para outras ferramentas que a Eplan tem, né? Começar por um Propenio, mas a gente tem sempre um começo. Acho que isso é muito interessante de se frisar na venda. Eu tive uma reunião com um cliente há um tempo atrás, uma reunião de quase 2 horas, que a gente ficou só conversando sobre isso mesmo. Ele falou, Matheus, eu tenho algumas dúvidas para tirar e eu queria entender, eu queria tal software. Ele começou a falar tudo que ele queria, né? E a gente... É tudo muito lindo mesmo dentro da Eplan. Quando a gente vê os softwares, a gente quer todos. Tudo. A gente quer tudo. Mas ele começou a me falar tudo que ele queria. E aí ele já é cliente, né? E aí eu falei assim, mas olha, vamos lá. O que você tem hoje? Você tem isso daqui. A gente tem essa ferramenta. Hoje, você está usando na plenitude o que você tem? Ainda não estou. Então a gente pode começar a pensar, a trabalhar na plenitude do que você tem, né? Porque às vezes... Agora, um grande salto para uma outra ferramenta, para um outro software, não vai ser justificado se o seu uso ainda não está em 100% do que você já tem. Então, a gente começa a ouvir mais. Nossa, muito mais. E entender o que a gente precisa, o que o cliente realmente precisa e se ele está realmente usufruindo daquilo. Porque acho que acaba se tornando uma jornada ainda cada vez mais linear, cada vez mais segura para ele, de eficiência. Então, não adianta, assim, ele tá utilizando, de repente, o P8 só para inserir símbolo. E aí, ele já quer partir para uma prototipagem virtual. Peraí, mas ele não está trabalhando com o dispositivo, qual é o fabricante, qual é a peça. Então, tem que trabalhar ali olha só, é um vendedor que está falando de segurar, vender outros produtos para poder implementar melhor na primeira. Mas é a realidade, a gente brinca. E até aconteceu um fato muito parecido, assim, há muito tempo atrás, que lá no Sul, né, o Leandro é vendedor lá da região e tal, e aí uma vez ele foi num cliente, vendeu um produto, e o cara foi lá fazer o treinamento no Sul. A gente tem uma sala de treinamento lá em Joinville. E aí o cara falou, pô, Thalita, eu pedi pro cara me fazer uma proposta do Eplan completa, eu queria comprar tudo. Ele não me vendeu tudo. Eu falei, não, peraí, agora você... Mas ele falou brincando, ele já chegou com essa brincadeira, ele falou, não. Mas aí eu entendi o porquê que ele não quis me vender tudo naquele momento. Ele chegou e me mostrou qual era a minha necessidade. Exato. E aí foi muito legal a dele poder reconhecer isso do trabalho que a equipe comercial, que o Leandro naquele momento tinha feito, porque é o nosso intuito, oferecer o melhor, e às vezes o melhor não é tudo, o melhor às vezes é algo customizado, algo bem... Eu gosto, como eu te falei, eu gosto de ver o cliente brilhando os olhos com o que ele está fazendo dentro do Eplan. Porque o meu brilha. Quando eu estava fazendo uma implementação, uma consultoria, que eu via aquilo acontecendo, a gente fica, caramba, que lindo. Que legal, né? Que ficou o resultado final, né? Então, eu quero que o cliente também consiga usar isso e usufruir disso. Então, não adianta a gente dar aquela enxurrada de informação, aquela enxurrada de coisa de uma vez só, e ele não conseguir usar de nada. Daqui a um tempo ele pode ir lá e falar, o Eplan para mim não está servindo. Não foi útil, ou de repente, tem muita coisa e eu uso 10% dela. Exato. Então, acho que isso facilita muito o início do relacionamento, né, entre cliente e Eplan, da gente poder ouvir o que o cliente realmente precisa, a gente oferecer o que ele realmente precisa também, né? E foi esse caso desse cliente, eu até comentei com ele, falei, olha, não adianta eu te colocar um monte de coisa na proposta, vai ficar legal a proposta, vai ficar legal o valor, mas não vai ficar legal para você. Vamos usar o que você tem, vamos desenvolver o que você tem. Então, você está fazendo lista assim? Não tô. Você está gerando anilha já automático? Não tô. Como é que tá? Não, eu não tô fazendo assim. Então, vamos desenvolver isso daqui. Quando tiver lindo, do jeito que dá para ficar, aí a gente vai pro próximo. Que aí começa a melhoria contínua. Exato. Então, e isso traz uma confiança. Acho que é o relacionamento da confiança. E isso é importante a gente trazer isso para cá, porque mesmo que de uma forma divertida, aqui contando causos, porque o nosso cliente, ou de repente, se alguém está vindo aqui agora e não conhece a Eplan, ou já ouviu falar no Eplan, ou quer utilizar o Eplan, não está nesse meio ainda, ou de repente já tem uma licença de Eplan e quer se aprofundar e acha que de repente não é possível,
a gente prefere trabalhar de acordo com esse crescente, né? Trabalhar com uma implementação de uma forma passo a passo, Isso. a quatro mãos caminhando. Eu sei que é uma palavra manjada em muitos lugares aqui no Brasil, mas é realmente uma jornada. É realmente uma jornada. realmente. É muita coisa. O E-Plan é muito completo. Muito completo. Né? E quando eu falo muito completo, acho que você tem bem mais tempo de E-Plan do que eu, tá? Mas é difícil até a gente afirmar assim, eu sei tudo. Eu posso afirmar que eu não sei tudo. Eu acho que a gente nunca vai saber tudo. É muita coisa, ele é muito completo. E é por isso que é literalmente uma jornada. Cada dia a gente vai descobrindo coisa junto, né? Cada dia a gente vai desenvolvendo, até dentro da E-Plan mesmo, é muito legal isso, porque às vezes a gente chega um pro outro e fala, cara, você já tinha feito isso aqui? Não, nunca tinha visto. Olha, dá pra fazer assim. A gente troca muita figurinha. Muita figurinha. Muita entre os figurinha. técnicos. E eu brinco, o pessoal da Alemanha questiona bastante. Pô, Thalita, mas agora você está na criação de conteúdo. Eu falei, mas meu coração é do técnico e continua no técnico. A gente continua trocando muita figurinha, né? Uma vez técnico, a gente é sempre técnico. E eu acho que hoje até eu tô utilizando muito o E-Plan no dia a dia por conta desse contato com o pessoal aqui nas mídias. Eu acho que o único momento que eu não uso o E-Plan é aqui no podcast, né? Porque aí a gente tá batendo papo e aí não tem com o software aberto. Você vê que eu chego na E-Plan, um segredo, eu chego na E-Plan todo dia, mesmo estando na área de vendas. Primeira coisa que eu faço, eu abro meu E-Plan. E ele fica lá aberto. E se alguém precisar de alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, cliente ou até alguém interno mesmo, meu E-Plan tá aberto. Eu vou mexer, tô preparado para mexer para ajudar. Mas até porque você também acaba demonstrando para o cliente, né? Sim, então é uma coisa que é importante mencionar. Eu sei que aqui no canal a gente tem os vídeos, então podem acompanhar. Quem não conhece aí, a gente tem uma playlist só das soluções E-Plan, da plataforma E-Plan. Então tem alguns vídeos saindo aí sobre funcionalidades. A gente tem live no nosso canal, demonstrando passo a passo. Tem os podcasts para falar da parte mais conceitual, do mercado, do que a gente vive no dia a dia. Mas, nos itens pontuais, justamente nessa venda consultiva, o vendedor ele também está ali para falar de funcionalidade. Por isso que é importante hoje o conhecimento da plataforma que você tem. Né? Exato. Isso faz muita diferença, porque a gente consegue, numa demonstração, né, entender qual a principal dor daquele cliente. Né? A gente está mostrando o software e fala, olha, eu vou te mostrar o E-Plan. Já viu o E-Plan alguma vez? Já vi, mas não sei muito o que ele faz. Legal, a gente começa a mostrar ali do básico, vai mostrando uns relatórios, vai mostrando algumas coisas. E aí você vê que o cliente fala, nossa, mas a anilha ele gera automático? Coloca uma a uma. Você já percebe, olha, então aqui é uma dor que você tem e que a gente pode resolver. Então tem várias maneiras de a gente criar um esquema de anilha que você pode te atender e já posicionar automático. Isso já gerar uma lista de conexão, todas as conexões do seu projeto, já exportar para Excel. E você já pode pegar isso e mandar para uma impressora que vai etiquetar lá suas anilhas. Então, é um processo que a gente vai entendendo o que o cliente precisa e a gente vai conseguindo mostrar. Isso faz muita diferença. E geralmente, quando está nesse processo de análise de viabilidade de um software, pensando agora no lado do cliente, não é só o diretor que, de repente, vai entrar em contato com a E-Plan para saber quanto de economia ele vai ter. Porque cada empresa vai ter um cenário. Mas o usuário que está lá na ponta, que usa no dia a dia, vai precisar testar, saber o que é, entender as funcionalidades, saber para que serve o software, os benefícios, né? Para daí poder ter uma noção do quão eficiente vai ser essa ferramenta na indústria. Então, é importante aqui frisar que você está ali para apoiar, a equipe comercial está ali para apoiar a empresa, para fazer esse trabalho junto com a empresa. Exato. Não simplesmente falar, você vai ter tantos % de economia no seu projeto. Não, você vai ter esse benefício aqui, você vai ter essa economia de tempo no projeto, você vai ter essa documentação atualizada, Exato. A equipe de montagem com relatórios prontos aí para poder montar o painel sem matar peça, que isso acontece. Muito. Orçamento, enfim. Os benefícios vão além, né? Muito mais coisa. E quando eu tava sempre com essa ideia de ver, eu gosto de ver o cliente brilhar os olhos no que acontece dentro do E-Plan. E assim que eu comecei na área comercial, já fui fazer uma demonstração e tinha o pessoal da área técnica, né? Tinha o projetista e também tava o diretor junto, assistindo a apresentação. E é muito legal que você vê brilhar os olhos dos dois. Você vê o projetista assim, cara, não acredito que faz isso, e eu faço isso manual.
E o diretor fica, eu não acredito que eu vou economizar tempo com isso daqui, dinheiro também, com esse desperdício que eu tô tendo. Então, é uma coisa muito... Esse sentimento é muito palpável. A gente vê nos olhos das pessoas o encanto pelo que está realmente acontecendo e pelo que a ferramenta faz. Não é achismo, não é brincadeira, não é um exagero, né? Acho que o E-Plan realmente tem esse diferencial, que é o que ele traz e acabou. E a garantia é de quem já fez muita implementação Muita também. implementação. Poxa, que legal. Eu acho muito bacana a gente poder trazer esse lado da E-Plan através dos podcasts. Além de... Eu sei que aqui no canal o que é mais procurado é tutorial. Você vai pesquisar ali, ó, quais são as palavras-chave mais pesquisadas. Tirando a parte legal que a gente, né, não precisa mencionar aqui neste momento, porque tem muita procura no Google. Mas é muito tutorial de funcionalidade, para que serve, o conceito dos produtos. O nosso vídeo mais visto no nosso canal é um vídeo de 3 minutos, é um vídeo super simples, que fala do que é a plataforma, do que é o E-Plan Elétrico P8. O cara quer saber, às vezes, para que serve. Serve. Né? E é o nosso vídeo mais acessado no canal. E aí é daí que a gente vê a dor que o nosso cliente tem. Exato. E um outro ponto que eu menciono muito no nosso time interno, acho que eu não lembro se eu já mencionei aqui no podcast, mas no nosso time interno, falando de forma global, né? A gente estava agora, no início do ano na Alemanha, a gente partilhou muito isso. A maioria dos clientes fazem pesquisas sobre o E-Plan. Olha que loucura, gente. Fora do horário de trabalho. Verdade. A maioria das buscas sobre E-Plan é fora do horário à noite, é no feriado, é de madrugada. A gente recebe perguntas ou a gente vê o nível de pesquisas nas nossas mídias e nas nossas perguntas que a gente recebe de madrugada. Na virada do carnaval, a galera perguntando do E-Plan. E por quê? Porque às vezes é uma dor tão difícil no dia a dia de trabalho, a pessoa não tem tempo, porque tem um monte de perrengue para resolver, disjuntor pegando fogo, né? Igual você falou. Tanto o perrengue que ele aproveita o dia a dia em casa para procurar uma melhor solução. Isso tanto é verdade que eu sinto bastante isso agora na área comercial, da ideia de que às vezes entra um cliente novo, alguém interessado, e a gente entra em contato, e durante o dia a pessoa fala, olha, eu consigo conversar com você, mas a gente pode conversar depois das 7 da noite? Bom, não tem problema. É o horário que ele consegue conversar, que ele consegue perguntar mais sobre a ferramenta, se aprofundar mais sobre a ferramenta, porque no resto do dia ele está ocupado por ainda não ter a ferramenta. Se ele já tivesse... E o pessoal me pede live às 7 da noite. Fala, gente, pelo amor de Deus, galera, eu sou CLT. Mas vamos fazer, vamos planejar. Eu vou voltar, gente, esse ano eu prometo. Eu prometo que esse ano eu volto com live à noite. Nossa, o chefe liberou, tá? Só pra avisar, o chefe liberou. Se o chefe liberou, não tem outro jeito, né? Não, mas a gente brinca, mas, cara, aí você vê o quão nosso cliente tem dores e que podem ser sanadas através das soluções. E às vezes a pessoa acha, não, mas eu vou ter que parar toda a minha equipe para fazer uma implementação, para fazer uma padronização. Não, gente, não precisa. A gente consegue ter um bom start da plataforma de forma dia a dia, né? De forma processual. É um passo de cada vez. Exato. Assim, tudo é processo e paciência, né? Eu acho que as empresas que mais têm cases de sucesso com o E-Plan são as empresas que estão dispostas realmente a disponibilizar o tempo e a paciência para ir aplicando as funções da ferramenta, e automatizando no dia a dia, e entendendo qual a dor dela, o que ela quer mudar, né? Às vezes, já conheci também muito cliente que durante o processo ele não quer mudar o que ele já faz no dia a dia. Então ele usa o E-Plan, mas ele usa o E-Plan do jeito dele, uma maneira mais simples, e tá tudo bem. Mas ele não tá tão aberto a novas formas, a novas formas de usar, a novas formas de automatizar o processo Às vezes dele. é o mesmo resultado num caminho bem mais curto. Exato. Então, aí a gente perde um pouco mais de tempo ali todo dia, um pouquinho de tempo que você perde todo dia, você poderia pegar um período mais longo, padronizar aquilo,
automatizar aquilo e nunca mais ficar perdendo aquele pouquinho de tempo todo dia. A gente tem uma curva, um gráfico, a gente pode de repente soltar aqui no vídeo depois no final, mas um gráfico de implementação. Uhum. E é onde a gente vê essa curva, o período de implementação, o tempo gasto na implementação, mas o tempo que você economiza depois. Exato. E a diferença entre as curvas é uma coisa gigantesca. Então, você tem um período de criação, de repente, trazendo em palavras mais técnicas, em criar os seus padrões, criar seus blocos, né, ou suas macros. Você tem um tempo aqui para criar macro, mas isso vai te reduzir um baita tempo no seu projeto depois. Exato. Então, isso faz total diferença. A empresa estar aberta para aquilo. Desde a parte da venda, de entender qual é a dor, de buscar ajuda em estudar o melhor cenário a quatro mãos, até mesmo na consultoria. A gente tem no canal o case da Santec, que eu acho que é legal, quem não conhece no canal pode acessar. É um vídeo bem legal, onde a equipe ali, os projetistas, fizeram realmente um trabalho a quatro mãos. E foi muito bom, porque o resultado fez com que eles implementassem o e-plan muito mais rápido. Quando a equipe se engaja e sente que isso vai fazer bem para todo mundo, né? Exato. Faz muita diferença. O coordenador se engajou de entender que esse é um ponto importante para os usuários se engajaram, né? E eles tiveram uma mudança de economia de projeto. Esse caso da Santec vale a pena dizer, porque eles tiveram melhorias no processo, implementaram de forma rápida. Agora eles têm mais funcionalidades, né, automáticas. E até os projetistas tiveram melhoria até nos cargos deles. Foram promovidos, né? Então, isso aqui, gente, faz todo um processo no ecossistema, né? Tudo envolve todo mundo, engloba todo mundo. E aí brilha os olhos, aí nessa hora brilha os nossos olhos. Não é os olhos do cliente. A gente né? fica, nossa, que lindo. Isso é muito bacana. Acho que isso faz muita diferença também, por exemplo, quando a empresa está disposta a isso, né? A gente tem muito evidente disso quando a gente faz uma consultoria, uma implementação também de Cogenir, Build, né? Que são as ferramentas ali de automação de projeto. Algumas vezes eu já vi, às vezes numa consultoria, o cliente falava assim, nossa, mas eu não sabia que dava tanto trabalho assim para começar a usar o e-build. Tem que fazer muita macro, tem que fazer muita coisa. Realmente, no começo a gente tem que ter a paciência de fazer muita macro. De olhar o projeto criar os padrões. Exato. Separar ali, como é que eu vou separar cada coisinha, o que pode vir, o que pode vir. É uma partida que eu tirei um freio, coloquei uma reversão, tirei a reversão, coloquei o freio, o que eu faço? Então, esse período, ele é um pouquinho longo. Então, assusta ali no comecinho de uma implementação. Mas no final, quando a gente joga tudo para o software, que a gente clica e responde uma perguntinha e gera o projeto inteiro, o cliente fica, cara, como é que eu vivia sem isso antes? Porque assim, a gente sabe que na nossa área, né, nós somos técnicos, eu sou mecatrônica também, então a gente é da área de exatas, a gente quer o 0 ou 1, que é a resposta logo. E aí a gente começa a inverter um pouco o processo do cliente trabalhar. O cliente, ele estava trabalhando, desenhando na mão e já vendo. Por mais que seja devagar, ele já estava desenhando, inserindo uma bobina, colocando uma linha, colocando disjuntor, inserindo outra linha, ele já estava vendo o projeto ali. Acontecendo, né? A diferença não é que você vai gastar um tempo maior, mas é que você começa a mexer com a base de dados, que não é tão palpável na hora de ver o projeto, mas o projeto vai ser resolvido Porque na cabeça do cliente, ele está alimentando aquela base de macro, de um monte de coisa, mas ele não está fazendo projeto nenhum. Não está vendo o projeto. Ele começa a ficar louco. E isso é muito engraçado, porque eu já vivenciei isso também. De estar no cliente, a gente está criando base de dados e o diretor não vê o projeto. Mas o time estava todo engajado da engenharia. E ele fala assim, Thalita, mas cadê o projeto? Eu falei, calma, tá tranquilo, tô acompanhando. Eles estão criando a base, tá tudo certo. Aí na hora que ele viu assim, ó, tá aqui a base, né? Pum, olha o projeto aparecendo. Aí ele falou, nossa, eu tava aqui preocupado. Eu confesso que eu tava preocupado porque eu não via o projeto aparecer. Mas é porque a gente estava criando a base sólida, que é a biblioteca, que é a base de dados, que é o fundamento do projeto. Para que daí eles possam automatizar e daí em diante, só alegria, né? Isso já aconteceu comigo também com o ProPanel. Então, a gente tá usando cliente que usava painéis de outro fabricante, né? Então, a gente vem e a gente tem que cadastrar as peças daquele painel, os steps, importar, tratar, virar macro, né? E o cliente tinha muitas variações de painel, variação de norma IP. Então, o mesmo painel tinha várias formas que ele poderia sair. Então, tecnicamente, o painel ele vinha perfilado e o resto ele era todo mudável. Nossa. Tudo alterável.
lateral, traseira, porta, base, soleira. Mas tinha um padrão, né? Então, Que legal. então a gente gastou muito tempo cadastrando cada peça, né? E aí, mas eu não tô vendo nada pronto, e agora? E cadê o painel? E cadastrando depois que você cadastrou tudo, e que cada acessório já tinha seu ponto de contato ali, ou seu ponto auxiliar para fazer a conexão, a gente posicionou o painel, mandou colocar o acessório que queria, saiu vários painéis prontos, tudo de uma vez. E aí, eu acho que dá pra gente fechar com um conceito que eu acho que vai muito de encontro com o que você tá falando, que é o seguinte. Às vezes o cliente pode perguntar, pô, mas beleza, eu criei todo um padrão e a partir de agora, se eu tiver alguma mudança, mas aí que é a sacada. Você teve a sua implementação, você criou a sua base de dados, o teu projetista não está mais trabalhando como um replicador, como um desenhista. Então, ele tem muito mais tempo para, de agora em diante, pensar nas tecnologias, atualizar a base, desenvolver novos produtos, novos padrões. A melhoria contínua está aqui. Exato. O conceito do desenvolvimento de projetos é diferente. E isso é que é legal. Ele deixa de usar um engenheiro como um replicador manual, né? Para realmente desenvolver novas tecnologias. Exato. E esse processo faz muita diferença, por isso que é importante sempre, né, frisar que participem, quando a gente tem uma implementação, uma consultoria, que o projetista, que o engenheiro participe com a gente. Tem a voz ativa, né? Tem a voz ativa, dê a opinião dele, como é que ele quer, e também entenda o que está sendo feito, né? Aprenda a fazer também, porque daqui para frente, quando a gente terminar esse trabalho a 4 mãos, ele consegue seguir, ele consegue fazer novas coisas, ele consegue editar, ele consegue criar novos padrões, né? E hoje em dia, a gente sabe que é muito, muito valorizado um profissional que é especialista em EPLAN, né? Com certeza. Um projetista, um engenheiro que tem experiência com EPLAN, que é uma ferramenta absurda na área de projetos. Isso faz muita diferença. Totalmente. Muita diferença mesmo. Totalmente. E também os projetistas, né? Por fim, estarem abertos à mudança. Também. Vindas das sugestões da EPLAN. Então, de novo, o trabalho a 4 mãos. Essa conversa está aqui dos dois lados, bidirecional. Mas também de qual é a necessidade da empresa. Então, ter toda a equipe junta, aberta a essa implementação, faz com que realmente seja uma mudança da engenharia de uma forma bem eficiente. Então, está aberto também a necessidade do montador, porque o montador vai falar o que ele precisa para montar o projeto bem estruturado, né? E isso acaba eliminando vários gaps. A gente está aqui para guiar o cliente nisso. Exato. Então, o que a gente sempre traz para o cliente bota a confiança. Confia que a gente vai guiar para o melhor caminho. Exato. Desde a área comercial, desde o orçamento, desde qual solução escolher, até a implementação para utilização. E não para por ali, porque a jornada ela continua, né? Vocês não vão se ver livre da gente a partir do momento que compra o software. Com certeza não. A gente vai estar sempre ali para ajudar mesmo, né? Nosso objetivo é ajudar e sempre usufruir o máximo possível da ferramenta, seja qual for a solução que você tem. Nosso objetivo é sempre ajudar mesmo, o máximo possível. Com causos, algumas piadas e também as situações que a gente passa, né? Mas o intuito aqui é a gente poder realmente mostrar para o nosso usuário final que o nosso foco aqui, como implementação EPLAN no Brasil, como distribuidor da EPLAN no Brasil, é de trazer o melhor de soluções na área da engenharia, mas também pensando no que o cliente precisa aqui para a nossa realidade. Então, tem muita situação que a gente passou, muita coisa engraçada para contar, mas olha, já tá quase estourando o tempo e a gente aqui tá vendo? Se a gente fosse contar tudo, Thalita, não ia durar, não ia dar, não. 24 horas sem parar, não ia dar. Imagina se trouxesse as outras pessoas Meu da Deus equipe aqui, ó, tá vendo? Gente, assim, se você tem a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a EPLAN, se você tinha essa dúvida de como fazer um orçamento, de como pedir uma ajuda para a EPLAN, eu vou deixar um link aqui embaixo. Esse link de contato, a gente vai entrar em contato com você, vai começar esse direcionamento. Como eu comentei agora há pouco, a gente direciona você para o melhor caminho para a gente trabalhar a 4 mãos. Então, desde fazer uma demonstração das soluções, conversar com você, entender a sua dor, até pensar nas melhores soluções para a tua realidade. Então, vou deixar o link aqui na descrição. Entre em contato com a gente está aqui para moldar o futuro com você.
né? A gente quer trabalhar nesse processo em conjunto, a gente vai ficar muito feliz, nosso olho vai brilhar junto com vocês. Exato. Esse é o nosso foco. É isso mesmo, nosso objetivo é tornar a engenharia sempre cada vez mais eficiente. Com né? certeza, com certeza. Matheus, agora eu posso falar o Betinho. Eu quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conversando comigo hoje. Eu acho que aqui é a proposta que a gente tem de, já que o nosso cliente está procurando sobre Eplan fora do horário, tá em casa, depois de um dia inteiro de trabalho, vamos conversar sobre os causos, vamos dar uma risada, mas vamos trazer para o cliente a melhor solução. Com né? certeza. E aí eu quero te agradecer pela tua disponibilidade aqui hoje. Eu que agradeço o convite, tá? Realmente fiquei muito feliz. Para mim é sempre muito bom falar de Eplan. Eu gosto muito mesmo. Então, quando você fez o convite, aceitei, você viu que eu não esperei nem 2 segundos. Pior que foi. Pior que foi mesmo. Obrigado. Eu quero agradecer. E claro, como eu falei, assim, a partir do momento que você preencheu o formulário aqui no nosso link na descrição, as informações a gente já encaminha para o Matheus, encaminha para outro. Vem pessoal também, a gente conversa, né? A gente ajuda, comprem também com a gente. Mas a gente vai orientando sempre o melhor para vocês, tá? Com certeza. A gente pensa sempre no melhor mesmo. Perfeito. Gente, muito obrigada aí pela tua participação. Você que está acompanhando aí na telinha, comenta aqui embaixo sobre quais temas você gostaria de ouvir a gente falar aqui no nosso podcast, seja com os nossos parceiros, a gente tem parceiros para trazer para cá para conversar, assim como a gente fez com o pessoal da Rital, ou sobre funcionalidades. Se preparem, porque esse ano a gente já recebeu um feedback de que tem muita novidade vindo para o país hoje, esse ano. Então, fiquem ligados, vai ter muito conteúdo legal. Mas a gente quer saber de você. O que você quer ouvir da gente, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação. A gente vai ficando por aqui. E logo, logo tem mais, tá ok? Um abraço. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Pessoal, tchau.